Olha, eu já falei para vocês, hein? Pausa na folia, tudo posso tá no ar e a gente vai falar sério agora. Você sabe identificar os sintomas da hanseníase? É uma doença infecciosa contagiosa causada por manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas na pele com sensibilidade ao calor, frio, dor e ao toque. É normal também ocorrer sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades, surgimento até de caroços e placas em qualquer local do corpo e diminuição da força muscular, né? Por exemplo, a pessoa pode ter até dificuldade para segurar objetos. E para falar um pouquinho mais sobre como combater essa doença, desmistificar inclusive a doença, a gente está recebendo aqui a dermatologista Mariana Luquim. Boa tarde, seja bem-vindo. Uma pausa na folia, né? Em pleno carnaval, mas a gente vai conversar aqui para esclarecer esse assunto para o povo, né? Precisa? Precisa, é necessário. Antigamente, o nome era lepra. Historicamente, biblicamente até conhecido como lepra, né? Tem várias passagens, inclusive, né, que a gente vê esses relatos, né? Por que a mudança de nomenclatura? A mudança foi dada pelo preconceito, que era muito grande na época. E as pessoas, elas eram isoladas. Então, aí foi mudado de nome para ver se tirava esse estigma de lepra, pessoa doente, que contaminava as outras. Tirar o preconceito. Então, foi mudado de nome. O que é hanseníase, enfim, então? Como que a gente pode desenhar, explicar para o público de casa isso? É uma doença infecto-contagiosa, bacteriana, que é transmitida através das vias aéreas, nariz, boca, saliva e contato íntimo durante muito tempo com uma pessoa com baixa resistência. Tá, quer dizer, então, se eu tenho alguém com hanseníase do meu lado, é isso, né? Eu só serei contaminado também, é isso, né? Se eu tiver com uma resistência baixa e se eu tiver uma exposição muito próxima, direta com essa pessoa. Isso, uma exposição direta e prolongada. Não é uma exposição única ou esporádica, mas sim prolongada. Normalmente quem convive com a mesma família, né? Pessoas da mesma família que acomete mais. Tá, e a bactéria? É uma bactéria. De onde surge isso? Tem como explicar isso? Que é o bacilo do Hansen. É um Mycobacterium leprae, que chama. É um tipo de bactéria que ela entra no organismo e desenvolve e multiplica pelos bacilos. Tá, tem tipos de hanseníase? Tem 4 tipos que tem como ser denominados, que é a hanseníase indeterminada, a tuberculoide, a virchoviana. Existem tipos mais graves, então, Existe. é isso? A virchoviana é o tipo mais grave da bactéria, né? Então, ela apresenta nódulos, ela dá uma deformidade maior, um formigamento maior, deforma a mão, o rosto, os pés, o corpo de modo geral. Lá atrás, na infância, né, a gente ouviu falar assim, a pessoa que está com... E era lepra naquela época, né? A gente perde partes do corpo. É isso mesmo? É que ela deforma, né? Que é a da virchoviana, ela pode deformar a parte do corpo. E a outra é borderline. Ah, borderline, tá bom. E a borderline, que é indeterminada. Então, a virchoviana, que é a mais grave, ela pode deformar a parte do corpo e é aí que acaba esse preconceito sendo tão grande em relação a essa doença. Tá, tem cura? Ela tem cura. A cura ela é oferecida pelo SUS. Isso é bastante importante, né? Isso. E é através de uma poliquimioterapia, que são 3 medicações que elas são administradas para fazer o tratamento, que pode durar de 6 meses a 1 ano. Tá. Você explicou para a gente, então, que existem 4 tipos. Isso. É isso? Perfeito. Esses 4 tipos, curou, pode voltar? Não, é difícil voltar. Pode voltar se você tiver, de novo, a exposição prolongada com a pessoa contaminada, se a outra pessoa da família não tiver feito o tratamento e se você tiver com o sistema imunológico baixo, senão não volta. Mas normalmente já é tratada a família toda, né? Então não tem perigo de recidiva. Justamente por conta do contato próximo que as pessoas de um mesmo ambiente, de uma mesma casa, acabam tendo. Isso. Seria isso. Existe aquela história de não compartilhar objetos, roupa... Não, pode ser compartilhado, mas de forma higiênica, né? Não tem problema algum. Tem como prevenir? Prevenção não, mas o contato direto e oferecer o tratamento para as pessoas que têm a doença, mas prevenção... Quando a pessoa tem na sua casa uma suspeita ou tem a doença, ela tem que tratar. Tratando, essa já é a prevenção. A Mariana explicou para a gente aqui que o próprio SUS acaba oferecendo, então, esse tratamento. Eu lembro, inclusive, que na própria rede de saúde tem alguns folhetos, algumas campanhas, né, de Dia Mundial, Dia Nacional de Combate à hanseníase. Acho que nem sempre foi assim, né? Não, no Brasil teve um período que a Organização de Saúde, ela reduziu a propaganda.
E aí que se alastrou, principalmente no Brasil. Aí foram surtos da doença. Foram surtos no Brasil, tanto que nos outros países da América do Sul não tem. E no Chile, por exemplo, não tem relato de pessoa com hanseníase. Por quê? Porque o Programa de Saúde Mundial, OMS, eles fizeram a propaganda, incentivaram as pessoas a procurarem tratamento. E aqui já não foi tão divulgada. Existem fatores climáticos naturais que podem facilitar a proliferação dessa doença? Não, mas normalmente é em países e lugares que têm uma falta de higiene mais reduzida, países de terceiro mundo, como a Índia, e no Brasil, em alguns casos. Aí, gente, nós entramos num caso, né, de saúde pública realmente, né? A gente sabe que, infelizmente, né, o saneamento não chega, até mesmo no nosso país, com dimensões continentais, né? Muita gente não é beneficiada, né? Isso. E aí não entra só a hanseníase, né? Mas também outras patologias que acabam surgindo, né? Tendo uma facilidade de proliferação maior em função justamente dessa falta de higiene, né? E dentro da nossa própria casa também, acho que os cuidados básicos, né, são necessários, não só no caso da hanseníase, mas também de outras patologias, né? Tudo isso é muito importante, né? Sim, tem que ser. Tem que se cuidar, tem que prevenir dessa forma. Higiene básica de saúde já é o suficiente para combater essa doença. Quando que a pessoa começa a perceber que a hanseníase chegou? Quais são os sintomas? Então, ela pode apresentar manchas no corpo, que elas podem variar de branca, vermelha, castanhada, e com diminuição da sensibilidade. Mas manchas brancas, vitiligo, não pode ser? Pode ser um vitiligo, tanto que é uma das diagnósticos diferencial dessa doença. Mas como que a gente percebe? Pela diminuição da temperatura da pele local, que é térmica, tátil, você não sente a dor. Ela perde a sensibilidade? Ela perde a sensibilidade. Esse que é um fator importante para dar o diferencial de outras patologias. Além dessas manchas, existem outros sintomas? Pode aparecer nódulos também, que são os caroços que podem estar difusos no corpo, principalmente. E aí, nesse caso, né, nódulos, manchas, os diagnósticos podem ser variados, podem ser confundidos com outras doenças? Pode ser confundido. Ele também é uma doença que pega nervos periféricos, né? Diminui a sensibilidade, pega o nervo radial, por exemplo, que é do braço, você perde a extensão e a força da mão e acaba caindo e deformando. E aí que começava o preconceito na época. Eu cheguei, inclusive, na apresentação dessa nossa conversa, né, dizer que a pessoa não consegue ter firmeza na mão para segurar, por exemplo, um copo. Seria isso? Seria isso. Porque essa bactéria, ela comete os nervos periféricos que dão sustentação, no caso, tanto da mão quanto do pé, por exemplo. O tratamento, uma vez iniciado, ele é prolongado? Ele dura de 6 meses a 1 ano, em média. Aí varia. O que vai depender? É o tipo da doença? O tipo da doença que a gente tem que ver se é daqueles 4 tipos, a indeterminada, borderline, vixoviana ou a tuberculoide. E se a idade da criança, se a mulher é gestante ou não. Aí são outros subtipos que... Gestante com hanseníase, qual que é a complicação disso? Então, o problema é o tratamento, na realidade. Então, ele é mais complicado. Aí você tem que ver qual é o período de gestação, tá conversando com o ginecologista também. São outros fatores mais... A medicação detalhes. tem efeito colateral forte? Tem alguns efeitos colaterais, porque é uma poliquimioterapia, né? São remédios quimioterápicos que têm efeitos colaterais. Tá. Tem um nome, tem um tipo de hanseníase que tem a ver com tuberculose, é isso? Tem a tuberculoide, que é a mais tranquila até. Mais tranquila? Ela é paucibacilar, ela tem poucos bacilos. Então é uma doença mais fácil de tratar e que não dá tantos agravantes no corpo como as outras. Tá, mas ela vem em decorrência da tuberculose ou porque ela se assemelha com a tuberculose? Não, é o nome. Só o nome? Exato. Então é curiosamente chamada, né? Tem esse nome, apenas isso, então. Isso, são os nomes, mas que não tem relação. Uma incidência maior entre crianças, idosos? Não. Não tem? Ela não enxerga esse tipo de pessoa? Pode pegar crianças, idosos, homens e mulheres. Tem alguns estudos que falam que homens pode acometer 2:1 a virchoviana, que é a forma mais grave. Mas são estudos assim que não tem tanto efeito importante na literatura. Então pode acometer qualquer pessoa, qualquer sexo. A incidência hoje da hanseníase, como tem sido? Ela tem sido elevada ainda. Ainda elevada? Ainda está elevada, porque assim, a gente teve uma meta que até 2010, 2011 era para ter erradicado, para ter acabado com ela. Só que
por alguns anos anteriores no Brasil ter diminuído o número de propagandas e, consequentemente, as pessoas não procuraram tratamento, ela ainda está permanente. Então, aí então, puxão de orelha no nosso querido Ministério da Saúde, né? Daí, existem casos que migraram de outros países para o próprio Brasil? É possível isso? Você falou sobre a Índia, né? Isso, mas é que são países... Isso, são situações de saneamento básico ruim. Então, uma contamina a outra, mas em relação a isso, a contaminação, mas não que trouxe da Índia para o Brasil. Isso não tem histórico, porque é uma doença muito antiga, antes de Cristo, é uma das primeiras doenças da literatura médica. E acredito, inclusive, também, né, como nós falamos aqui sobre a questão de saneamento, né, existem locais do Brasil que a doença, inclusive, é até mais propensa, até pelo menos, né, pela falta de informação, né? Isso, falta de informação, aí falta de propaganda, mas o tratamento está aí, tem como ser combatida, é só procurar. Se tiver alguma mancha diferente, apareceu no corpo, procura o dermatologista, que ele vai conseguir fazer um diagnóstico. Profissional indicado, então, seria um dermatologista, seria isso? Um dermatologista, ele é uma pessoa mais indicada para diferenciar essa mancha de qualquer outra doença, por exemplo, o vitiligo que você tinha dito. O problema é que quando aparecem os nódulos, né? Nem sempre, nesse caso de nódulos, acho que a pessoa pensa em procurar um dermatologista. Não, mas tem que ser procurado, porque é eles que vão dar o diagnóstico diferencial e quanto mais rápido o tratamento, melhor. Como que o dermatologista faz o diagnóstico? Apenas num olhar? Não. Demanda exames nesse caso? Tem que ser olhado também, examinado, mas pela diminuição a gente faz alguns testes, que, por exemplo, no calor, coloca um tubo com água quente e fria sobre a mancha, para ver se tampa os olhos da pessoa e ver se ela sente o calor ou não. Coloca um algodão com um chumaço de éter, por exemplo, para ver se fica quente, tira e coloca em outra região. Aí você compara para ver se a pessoa está sentindo o calor ou não, ou dor com uma agulha, você vê. É um teste de sensibilidade mesmo que vocês fazem? Tem os testes de sensibilidade que são feitos em consultórios. Tem o histopatológico, que você pode fazer uma biópsia da região e mandar para a patologia analisar. E tem também a bacterioscopia, que é um raspado da lesão que também manda para análise para estar dando diagnóstico. Tem um período de transmissão da doença? Tem, o período pode ser de 6 meses a 6 anos que transmite, né, que principalmente. Mas, por exemplo, assim, a pessoa está com hanseníase, é isso? Isso. Né? Foi diagnosticada. Isso. Dentro de 6 meses... Se você não tratar, ela pode ser transmitida durante esse período, que na realidade é em 6 meses a 6 anos, porque depois a doença começa a ficar mais grave, né? E aí, ficando mais grave, quais são as consequências para essa pessoa? As deformidades, as nodulações, a perda motora. Aí começa a pessoa a ficar incapaz, né? Incapaz de trabalhar, incapaz de lavar uma louça, incapaz de sair de casa sozinha, por exemplo. No começo nós explicamos, inclusive, né, essa mudança de nomenclatura, né? Biblicamente, historicamente chamada de lepra, né? Hoje, hanseníase. Isso ajudou, inclusive, a diminuir esse preconceito? Ajudou bastante a diminuir o preconceito, com certeza. Que é uma doença contagiosa, mas ela tem cura e não é uma doença de fácil transmissão, se você tiver os cuidados básicos. Eu acredito que o fator psicológico, né, fala muito alto nessa hora, né? Com certeza. Ajuda dos amigos, ajuda da família, né, que precisa receber, inclusive, uma carga ali de informações sobre como lidar com esse paciente, com essa pessoa, né? Isso, precisa de um apoio fisioterápico também, massagens para a melhoração do nódulo, para a estimulação da mão, para ela não ficar tão atrofiada. Não é uma doença apenas periférica, né? Isso, ela atinge também o psicológico. Então precisa de um psicólogo, um fisioterapeuta, um dermatologista para estar fazendo o tratamento. Seria uma equipe, então, multidisciplinar, né, para poder entrar justamente, né, nesse tratamento de uma forma completamente integral. E o apoio familiar, nesse caso, vai ser muito grande, né? Com certeza. Como lidar, né? Até para poder romper as barreiras do preconceito, que durante muito tempo acabou estigmatizando, né, essa doença, né? Que não era uma doença conhecida, né? Então, hoje, como ela tem mais estudos, tem mais conhecimento sobre ela, fica mais fácil a gente conseguir compreender e tirar esse preconceito da população. Então vamos lá, repetindo então, são 4 tipos, é isso que a gente tem, né? Exatamente. São 4 tipos, a indeterminada, a virchoviana, a borderline e a tuberculoide. Sendo que a tuberculoide... É paucibacilar, que são poucos bacilos. Uma das mais leves, é isso? Uma das mais leves, digamos. A virchoviana é a mais grave, né? Sintomas? Sintomas podem ser manchas pelo corpo, branca,
vermelha, marronzadas, pode aparecer nódulos, diminuição da sensibilidade das mãos, perna, atrofia dos músculos e com atrofia dos músculos. O único problema, né, é que na verdade esses sintomas podem se confundir com outras patologias, então o importante é não marcar bobeira. Acredito que o diagnóstico precoce, né, faz toda a diferença. Faz, é muito importante. Qualquer mancha diferente que aparecer no corpo tem que procurar o dermatologista. E hoje o SUS oferece tratamento, né, de forma ampla, de forma integral. A gente espera que isso seja no Brasil inteiro, né? Forma gratuita, tem a forma gratuita de tratamento, então tem que ir atrás. É tranquilo para tratar, então... Então, gente, nada de marcar bobeira, né? A informação está aí realmente para fazer a diferença na sua vida, não só em questão a própria hanseníase, né? Mas de qualquer outra patologia, qualquer outra doença. E aí é bom ficar atento, né? Procure um profissional, não vá na cola, né? De alguém disse, alguém falou isso, né? Não. As receitinhas que passam de um lado para o outro, né? E aí, de repente, a situação vai se agravando. Tarde demais, né? Isso. Não precisamos disso. Não, tem tratamento. Tá certo, Mariana, muito obrigado pela presença. Obrigado por estar com a gente hoje, terça-feira de carnaval, né? Valeu pelas informações. Acredito que o público de casa gostou de tudo que você passou aqui. Que bom. Tá certo? Obrigado mesmo. Obrigada. Gente, olha, intervalo. E no próximo bloco você vai ver que se tem um acessório que chegou com tudo agora, ficou ainda no verão, vai permanecer por um bom tempo, é o lenço na cabeça, hein? No próximo bloco, a gente vai receber aqui a consultora de moda, a Neiva Pesarim, para dar dicas de como utilizar esse acessório. Um simples acessório que pode dar um look todo especial no seu visual. Mulheres, não saiam daí, eu sei que esse assunto interessa para todas vocês. Do Posto já volta.